Boa tarde, meu nome é Hudson da Costa, sou o gerente da Vigilância Socioassistencial da SES. Eu sou a Evelyn, assessora, né, na gerência de vigilância socioassistencial também, acompanhando o Hudson na SES. Hoje nós estamos realizando essa atividade para falar um pouco sobre a vigilância socioassistencial, sobre perspectiva conceitual, operacional e as macroatividades. A gente sabe que a vigilância socioassistencial ela é uma das funções da política de assistência, que dentre elas tem a função vigilância, proteção social e a defesa institucional dos direitos. E a vigilância ela vem com um papel importante de garantir, de dar visibilidade a informações, a dar um direcionamento para as atividades que devem ser realizadas pela política de assistência. Nisso, em 2004, quando a política da assistência social é aprovada, a PNAS, se tem o surgimento da vigilância socioassistencial. Por que ela surge disso? Ela surge nisso porque por muito tempo as políticas sociais elas não traziam essa perspectiva de avaliação, de continuidade, de tentar desvelar a realidade para dar um direcionamento das suas ações, né, por parte do Estado na gestão social. Então, a vigilância socioassistencial ela vem contribuir para trazer informações sobre a realidade, informações técnicas, informações precisas, informações que dê uma veracidade em relação aos dados sobre a realidade e, com isso, dá um direcionamento para o Estado em relação à política social. Então, a vigilância ela tem um papel importante de trazer essas informações, sistematizar e ajudar nesse processo de tomada de decisão. Nesse sentido, a pergunta inicial é: o que é vigilância socioassistencial? São alguns questionamentos que a gente inicia pelo fato da política da vigilância socioassistencial, apesar de ter iniciado em 2004, ainda temos alguns municípios que ainda não conseguiram implantar, por diversas situações. Mas é importante a gente entender a importância da vigilância para a gente também entender a possibilidade de estar implantando e de qualificar a política de assistência social. Então, a NOBSUAS, ela vem trazer que a vigilância socioassistencial, lá no seu artigo 87, coloca que ela tem um papel de produção, sistematização e análise e disseminação de informações. Informações de quê? Informações sobre as vulnerabilidades sociais, sobre risco social que incide sobre um determinado território e, ao mesmo tempo, de avaliar a oferta, o volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. Então, o papel importantíssimo da vigilância é fazer o levantamento da realidade, da vulnerabilidade do risco e, ao mesmo tempo, verificar se a cobertura dos serviços, o padrão e a qualidade, de fato, vem atendendo aquelas famílias que mais se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. E vigiar informações sobre quem? A vigilância socioassistencial ela tem um papel importante de vigiar informações sobre a questão da vulnerabilidade em relação à pobreza, à privação e ausência de renda, precários ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos familiares, que é um dos indicadores de vulnerabilidade social, e também ela tem um papel importante de vigiar informações sobre o quê? A vigilância ela tem um papel importante de vigiar informações sobre o território, a questão da infraestrutura, saneamento básico, sobre a situação de violência e violações de direitos nesse território e também sobre os serviços, programas e projetos ofertados nesse território, bem como identificar também as potencialidades que se tem nesses territórios, nessas comunidades. Então, o papel importante da vigilância é verificar a situação
né, das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como identificar as potencialidades que se tem, a rede socioassistencial que pode dar cobertura para essas famílias que se encontram em vulnerabilidade e também entender como se dá todo esse processo de violação e violências que se tem. Em relação à produção de informações, análise de informações, a vigilância trabalha com duas perspectivas. As informações de macrodados, e as informações de microdados. Em relação às informações de macrodados, a gente tem um pouco no levantamento do diagnóstico socioterritorial, que dá um panorama do que o município vivencia, o que o município tem, quais as potencialidades e fragilidades. No exemplo que nós temos, eu trago um mapa de Manaus, que é um pouco esses macrodados, que ele fala da questão da faixa etária, de quantas pessoas em situação, pessoas idosas, crianças, mulheres, homens se tem no município, a questão da economia, a questão dos serviços que são oferecidos, das fragilidades e riscos e potencialidades que se tem no município, bem como todo o processo de rede, a rede socioassistencial, que possibilita uma certa proteção social para as famílias. Então, o macrodados, ou a análise das informações macrodados, nos possibilita traçar um perfil socioeconômico, um perfil com uma certa especificidade sobre o município. A outra perspectiva da vigilância é as informações territorializadas. O que é informações territorializadas? As informações territorializadas, elas trazem a especificidade de cada território. Elas trazem alguns dados sobre vulnerabilidade e risco social, bem como todas as estratégias de resistência, estratégia de solidariedade que se tem nesse território, quantos equipamentos socioassistenciais se tem, né, para atender a população. Então, os microdados, né, que são os dados do território, a vigilância ela tem um papel importante de fazer esse movimento do macrodado para o microdado, o movimento das informações do município e automaticamente informações territorializadas. Às vezes, no município, temos um perfil quanto à situação da vulnerabilidade e risco social, mas quando a gente aponta a territorialidade, a gente pesquisa e levanta informações do território, ela nos mostra algumas especificidades que o macrodado não se tem. Então, é importantíssimo a equipe da vigilância, ela fazer esse movimento, levantar informações do macrodados e do microdados, informações do município e também as informações territorializadas. Para que tudo isso? Essas informações, elas vão servir para quê? Essas informações territorializadas, elas nos possibilitam fazer com que a gente identifique diversas situações que as famílias vivenciam. E esse levantamento dessas vulnerabilidades e risco nos possibilita um direcionamento, uma decisão política no sentido de implantar equipamentos naquele território que foi identificado pela vigilância, pelo levantamento das informações, que necessita de maior intervenção do Estado. Então, a vigilância tem um papel importantíssimo de qualificar tecnicamente esses dados e possibilita também a tomada de decisão para direcionar a política pública, para direcionar as ações de proteção social a essas famílias. E aí a gente traz um exemplo sobre a questão de uma figura em que se vivencia um território de alto grau de vulnerabilidade por decorrência de situação de risco de alagação, de precárias condições de vida, de precárias condições no acesso à renda. Então, o papel da vigilância é decifrar, o papel da vigilância é entender o que se dá no território. E o território é um papel importante também, ele é um novo ator dentro da política social, porque ele traz toda
a história da comunidade, é no território que as pessoas vivenciam realmente as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, mas é a partir do território também que ela se organiza, ela cria estratégias de sobrevivência. É pelo território, como o Milton Santos coloca, que é um geógrafo, que é o território que nos possibilita entender, nos possibilita vivenciar o cotidiano. Então, a territorialidade dentro da política de assistência social, ela tem essa grande importância de trazer os riscos e trazer as potencialidades para a política de assistência social, pensar formas de proteção social para aquela comunidade. E essas informações, elas servem para quê, pessoal? As informações que a vigilância produz, ela tem um papel muito importante para a tomada de decisão, principalmente para o direcionamento do planejamento da política de assistência social e para o direcionamento dos recursos e dos equipamentos necessários para a proteção social dessas famílias. Então, essas informações servem para a tomada de decisão das equipes das proteções sociais básicas e especiais, todo esse levantamento, todas essas informações que se tem sobre precárias condições de acesso aos serviços públicos, as condições de habitação em domicílio que são precarizadas, o desemprego, o subemprego em relação àquele território, a renda per capita das famílias que vivenciam com até 1/4 do salário mínimo, os indícios de violência e de violação de direito que se tem no território, o número de pessoas, né, que se tem no domicílio, que muitas das vezes é altíssimo, a questão da rede socioassistencial e as famílias em situação de vulnerabilidade e com os vínculos fragilizados e rompidos, eles servem para dar um parâmetro, eles servem para dar um certo termômetro para as equipes da proteção social básica e especial, e principalmente para a política de assistência. Então, essas informações, elas contribuem para a tomada de decisão, para a avaliação das ações da proteção social básica e especial, elas possibilitam ampliar o conhecimento das equipes sobre as características da população em torno do equipamento socioassistencial, ela possibilita também o planejamento de busca ativa das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e não estão inseridas nos programas, projetos e serviços da assistência social. Então, a vigilância ela tem um papel importante de identificar essas famílias que não se encontram, que se encontram em situação de vulnerabilidade, mas não está contemplada, ela não está inserida nos serviços oferecidos pela política de assistência. Mas quais são os principais conceitos trabalhados pela vigilância socioassistencial? Os principais conceitos são 3, que é o território, vulnerabilidade e o risco social. Qual o conceito de vulnerabilidade social? O conceito de vulnerabilidade social trabalha com a perspectiva de fragilização dos vínculos familiares. Ela sempre trabalha na perspectiva de identificar quem são essas famílias que, de alguma forma, estão com vínculos fragilizados, têm dificuldade de manter e manter suas necessidades mais básicas, as famílias que geralmente são chefiadas por mulheres, são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então, o conceito de vulnerabilidade ela está ligada à questão de fragilização dos vínculos e está ligada também ao risco social que essas famílias podem estar inseridas. Já o conceito de risco social é quando se tem, né, a família ou o indivíduo ou o grupo familiar, eles vivenciam uma certa violação de direitos, mas ainda não houve rompimento de vínculos. E também quando há um rompimento de vínculos. Isso se dá pelas questões de violações e violências que as pessoas vivenciam. Geralmente, essas violências, elas trazem sequelas, elas trazem agravos que podem colocar em risco, que podem colocar essas pessoas à margem de toda a possibilidade da sua cidadania. Então, o conceito de risco social é quando a violação de direitos já está instalada, quando a fragilização dos vínculos familiares
ela se intensifica para o rompimento dos vínculos. E o terceiro conceito é a questão do território. O território não é apenas um território geográfico, mas é um território de vivências, é um território de sonhos, um território de muitas das vezes dor e ao mesmo tempo resistência. Há territórios em que as pessoas se identificam, há territórios em que as pessoas elas têm um laço de solidariedade. Então, as políticas dentro de uma perspectiva territorial, ela traz isso ela não se prende à questão de território, mas se prende o quanto aquele território ele pode ter vulnerabilidade e risco social, mas também a comunidade ela tem sua potencialidade. A comunidade ela consegue identificar o que fazer para resistir e também para superar as situações de risco e vulnerabilidade social. Então, como a gente pode concretizar esses conceitos na realidade? Às vezes, esses conceitos de risco, vulnerabilidade e território, ele fica muito no plano do abstrato. Então, como nós podemos concretizar e operacionalizar esses conceitos na realidade? A NOB-SUAS 2005, ela traz alguns indicadores de vulnerabilidade que pode ser trabalhado na política de assistência social. Ela traz alguns indicadores que concretizam realmente o que nós podemos levantar de informações, analisar e direcionar na intervenção da gestão social do Estado. Um desses conceitos é a questão da família com serviço de infraestrutura inadequado, famílias com renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, família com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, família no qual há um chefe de família mulher sem cônjuge, família no qual há uma pessoa com 16 anos ou mais, família no qual há uma pessoa de 10 a 15 anos trabalhando, família no qual há uma pessoa de 4 a 14 anos que não está estudando, família com renda familiar per capita inferior a 1/4 salário mínimo. Então, a NOB 2005 ela já traz alguns indicativos sobre vulnerabilidade, e isso nos possibilita tentar mensurar esses dados de vulnerabilidade e risco social para a gente analisar e possibilitar a tomada de decisão dos gestores. Para quê? Para ampliar o processo de proteção social a essas famílias. Também o risco social ele pode ser operacionalizado de duas formas. Otávio Farias, ele trabalha um pouco, que é da vigilância socioassistencial, ele trabalha um pouco o que é operacionalmente o conceito de risco social. E ele traz duas possibilidades. A possibilidade de risco social está vinculada à fragilização ou rompimento de vínculos familiares ou comunitários. E como ele se concretiza na realidade? A partir de famílias ou indivíduos em situação de rua, afastamento de crianças e adolescentes do convívio familiar em decorrência de medidas protetivas, afastamento de adolescentes do convívio familiar em decorrência de medidas socioeducativas, privação do convívio familiar ou comunitário de idosos em instituições de acolhimento, indivíduos dependentes submetidos à privação do convívio comunitário, ainda que residindo com a própria família. E a outra característica do risco social é a violação de direitos pertinentes à proteção que deve ser assegurada pela política de assistência. Quais são esses riscos sociais na realidade? É a situação de violação intrafamiliar, negligências, maus tratos, violência, abuso ou exploração sexual, trabalho infantil e discriminação por gênero e etnia. E, por fim, como operacionalizar o conceito de território? Território, como eu falei, ele não é só o território geográfico, mas é o território vivido, é o território de solidariedade, é o território em que eu vivencio a vulnerabilidade, mas também eu vivencio e potencializo as possibilidades de superação desse risco e vulnerabilidade. E aí a gente traz
algumas características do território, que é a rede de solidariedade das famílias, são os equipamentos existentes nesse território para garantir proteção social, são os serviços oferecidos para a comunidade ou para o território onde se encontram aqueles equipamentos, a potencialidade das famílias em superar a situação de violência ou situação de vulnerabilidade que se tem naquele território. Mas, para tudo isso, a vigilância tem que estar implantada. Continuando o Hudson, como se dá essa implantação da vigilância, né? Inicialmente, é necessário que o município estabeleça por portaria, por decreto e principalmente pela lei do SUAS, Lei de Regulamentação do SUAS Municipal. É muito importante que alguns municípios já possuem essa lei, algumas leis precisam ser revisadas, né, para a inclusão também dessa questão da vigilância, né, no órgão gestor, a vigilância, gestão do trabalho, gestão da informação, que hoje a gente não consegue caminhar na política de assistência sem pensar em vigilância, sem pensar em gestão da informação e gestão do trabalho. Então, é muito importante que já se anote essa informação com relação à necessidade de... Eu não tenho uma lei de regulamentação do SUAS, mas eu tenho um decreto, eu tenho uma portaria, né, instituindo a vigilância socioassistencial. A orientação e o apoio técnico, né, vai direcionar o uso do recurso para que essa vigilância ela aconteça. Enquanto recurso federal, pode-se utilizar o IGD-SUAS, né, o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS, onde tem uma série de gastos que podem ser realizados com ele para a implantação da vigilância, para a operacionalização da vigilância, né? E a partir do momento que também se torna lei no município, que houver uma portaria, tem que se brigar mesmo por um recurso para a vigilância. Porque o recurso do IGD-SUAS não se pode pagar um técnico de referência da vigilância, mas você pode estar, por exemplo, custeando demandas de pessoa física ou jurídica para quê? Para elaborar um diagnóstico do território, como o Hudson colocou aqui, para capacitar uma possível equipe que já tenha no município, os próprios técnicos de referência, né, às vezes já acabam realizando esse trabalho da vigilância, então pode-se pensar nisso com o recurso do IGD-SUAS. E é muito importante efetivar a vigilância no município, por quê e para quê, né? Como o Hudson colocou aqui, a questão dos conceitos, né? O conceito de risco, território e vulnerabilidades, efetivando a vigilância na política de assistência social, vai garantir a proteção, a proatividade e a prevenção para que as proteções elas sejam de fato ali resguardadas, né? É muito importante que a vigilância ela dê essa garantia, né, para a proteção básica e para a proteção especial, fazendo essa análise, fazendo esse estudo do território, né? Muito além do que, como o Hudson colocou, muito além do que está ali enquanto município, enquanto bairro de um município, mas o que possui para além desse bairro de característica peculiar, pode ser uma característica muito peculiar só de uma rua daquele bairro. Então, a importância da execução da vigilância para se ter essa característica e o atendimento conseguir também atender essa determinada situação. É também imprescindível o uso de ferramentas da gestão da informação, né, para mensurar os diversos indicadores sociais municipais que qualificam os dados da realidade social no enfrentamento e diminuição dos agravos de vulnerabilidade e risco social, bem como pensar essa cobertura dos serviços socioassistenciais, né? Quando eu começo a fazer vigilância, eu começo a verificar se essa cobertura está
realmente está alcançando o que está faltando no território, a proteção social básica ou proteção social especial alcançar. E a partir desse diagnóstico, de todas essas funções aqui que o Hudson muito bem colocou, que os técnicos de referência de CRAS e CREAS eles vão conseguir alcançar toda essa vulnerabilidade, todo esse risco dessas famílias que estão inseridas nesse processo. Então, se pergunta também, né, o que é necessário para a implantação e como vamos poder operacionalizar. Quando a gente fala em operacionalização, implantação, logo se vem a questão do espaço, né? Eu preciso de um espaço, que espaço deve ser esse? Inicialmente uma sala, ou eu posso até, enquanto vigilância, dividir uma sala com outros técnicos, mas eu preciso de equipamentos, e eu preciso de ponto de internet, eu preciso de computador com processador compatível para processar o volume de dados que são analisados pela vigilância. Eu e o Hudson sabemos da dificuldade que os municípios enfrentam com relação à internet. Sabemos que é um desafio muito grande a implantação da vigilância, né? Mas nós nos colocamos à disposição para estar orientando, para estar sugerindo de que forma vocês possam estar executando, utilizando. O Hudson consegue lidar muito bem com planilhas, né? E de que forma você pode estar utilizando planilhas para coletar certos dados, para analisar certos dados e devolver essas análises para as proteções. Então, é muito importante que se tenha equipamento. Um computador, pode ser qualquer computador? Infelizmente, não. Tem que ser um computador com uma internet, um processador muito, muito, muito bom, que consiga, né, suportar a quantidade de informações. E a questão dos recursos humanos. Recursos humanos, a orientação é que seja uma equipe multidisciplinar. E aí você diz, mas Evelyn, eu sou pequeno porte 1, como que eu vou ter uma equipe multidisciplinar? Né? Eu consigo, no máximo, um técnico de nível superior. Então, é importante que você consiga um técnico de nível superior, que ele esteja muito comprometido com a política de assistência, que ele esteja muito comprometido mesmo em fazer acontecer, porque é importante que você comece. Se hoje você não consegue ter uma equipe com 3, 4, 5 técnicos, não tem problema. O importante é que você comece. Então, quem seria essa equipe? Pode ser um psicólogo? Pode. Pode ser um assistente social? Pode. Pode ser um estatístico? Pode. Um sociólogo? Pode. Pode ser um analista de sistemas? Também. Mas é muito importante que, para além das peculiaridades da profissão, tenha esse comprometimento e que entenda também da política de assistência. Pode ser um analista de TI? Pode, mas ele precisa também se voltar para a política para analisar esses dados. Então, por conta disso, o ideal é que eu tenha um psicólogo, um assistente social, um estatístico, né? E ali eles vão somar forças para que esses dados eles sejam transformados em informações bem mais precisas para que essa política avance cada vez mais. Dando continuidade sobre a importância da vigilância, a questão dos trabalhadores que podem fazer parte da equipe, é essencial também que essas pessoas elas tenham domínio de gestão da informação, né? Que elas possam analisar, fazer levantamento dos dados e analisar. Porque muitas das vezes nós temos um montante de informações, mas nós não conseguimos analisar, sistematizar para a tomada de decisão. Então, a equipe ela tem que ter uma característica muito marcante, que é o quê? Levantar esses dados, sistematizar, analisar e ajudar no processo de tomada de decisão. Porque não adianta, né, o primeiro material do Capacita SUAS sobre a vigilância coloca que não adianta ter vigilância se as informações levantadas e analisadas não servem para a tomada de decisão.
Então, o objetivo muito maior da vigilância é a gestão da informação e fazer com que essas informações elas possibilitem subsidiar na tomada de decisão. Mas para que isso aconteça, o processo de operacionalização da vigilância, o caderno de orientação do último Capacitações coloca que a vigilância tem 6 macroatividades. Essas macroatividades são a organização e estruturação e padronização de informações, gerenciamento e consulta de sistemas de informação, elaboração do diagnóstico. Então, todas essas primeiras funções e atividades da vigilância, elas vão subsidiar no quê? Na elaboração do diagnóstico. O monitoramento e avaliação, estudos e busca ativa e notificações de violações e violências de direitos. E a primeira, que é a organização e estruturação e padronização de informações, coloca que a vigilância ela deve possibilitar organizar e padronizar as informações dentro do município, principalmente informações que é coletada do CRAS, do CREAS e do Cadastro Único. Uma das funções da vigilância dentro da NOBSUS 2012 é utilizar o Cadastro Único para fortalecer e elaborar o diagnóstico socioterritorial. Mas, para isso, devemos ter uma qualidade na inserção dessas informações no Cadastro Único, que irão facilitar a análise e a sistematização desses dados. Então, é importante que a vigilância socioassistencial se preocupe com esse processo de padronização das informações, que utilize a padronização dessas informações e transforme em banco de dados, que é um dos grandes desafios. Como eu posso trabalhar com essas informações se eu não consigo sistematizar? E uma das possibilidades mais baratas e mais que tem uma maior facilidade são os bancos de dados, do Excel ou do Access. Se o município não tem condições, com recurso do IGDSUS, trabalhar, contratar uma empresa ou comprar um programa de sistema de informação, então a possibilidade de utilizar o que se tem, que é o Excel, nos possibilita criar banco de dados para posteriormente analisar e sistematizar essas informações. Também, em relação à macroatividade dessa primeira atividade da vigilância, tem que ter esse levantamento nos possibilita, essa padronização das informações, esse levantamento nos possibilita conhecer melhor as vulnerabilidades e riscos sociais. Uma coisa que a gente deve ter bastante atenção: os dados inseridos no RMA, CRAS, CREAS, elas nos dão um panorama dos atendimentos que se tem nos equipamentos socioassistenciais. Contudo, tem algumas demandas que a gente diz que são demandas reprimidas, demandas invisíveis, que só o técnico ou a técnica que está na ponta consegue perceber. E é isso que a vigilância também se propõe, tentar levantar essas informações que não aparecem nos RMAs, que traz muito das características do território e da vulnerabilidade que está em torno do equipamento social. Outra macroatividade é o gerenciamento e a consulta de sistemas de informações. Então, a vigilância ela tem que ter o papel de zelar pela qualidade dessas informações, no processo de alimentação desses sistemas. No caso, temos alguns exemplos do CADSUAS, o Censo-SUAS, RMA, SUAS-Web. A vigilância ela tem o compromisso de fazer com que as informações que são alimentadas nesse sistema tenham a qualidade, tenham a possibilidade de ser fidedignas. Então, ela tem o papel de zelar pela qualidade dessas informações. Também ela tem a possibilidade e o papel de consultar essas informações. São diversas sistemas de informações do SUAS. E qual o grande papel da equipe da vigilância? É saber acionar, saber manipular todos esses sistemas e verificar as informações necessárias para trabalhar dentro do município. Então, além de zelar pela qualidade das informações, é também a equipe saber
manipular todos esses sistemas para quê? Para extrair informações que ajude no diagnóstico, que ajude em estudos, que ajude na possibilidade de direcionamento para a busca ativa e a possibilidade também de fazer uma avaliação da cobertura das proteções sociais básicas e especiais no município. Então, esse gerenciamento e consulta, como está na figura, a Rede SUAS ela tem toda a possibilidade, e essa organização e sistematização dos dados, quem vai dar um direcionamento é a equipe da vigilância socioassistencial. E essas organizações e sistematizações das informações, elas irão possibilitar a produção de boletins, estudos e notas técnicas que irão possibilitar a equipe da proteção social básica e especial conhecer melhor o seu território, avaliar a cobertura dos serviços socioassistenciais oferecidos, identificar possíveis demandas que não aparecem, que não vão ao encontro do equipamento social. Então, veja o papel importantíssimo da vigilância, de trabalhar, Outra atividade da vigilância, que está na macroatividade, é a elaboração do diagnóstico. Todo município, quando vai elaborar o Plano Municipal da Assistência Social, deve sempre vir com diagnóstico. Mas por que a vigilância deve se preocupar com a qualidade da elaboração do diagnóstico socioterritorial? É esse diagnóstico que nos dará um panorama sobre a situação do município, sobre a situação da vulnerabilidade e risco social, sobre a cobertura dos serviços socioassistenciais que são oferecidos pela política de assistência. Então, para isso, deve-se ter uma qualidade, deve-se ter uma levantamento de informações que, de fato, mostre a realidade do município e as especificidades dos territórios. E a elaboração do diagnóstico, ele tem esse levantamento de dados desse território, possibilita uma análise interpretativa de uma determinada realidade social, para que os responsáveis e operadores da política de assistência social detectem as características e dimensões das situações de precarização que vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos e à sua autonomia, socialização e convívio familiar. Aqui embaixo tem um exemplo sobre um determinado território de um município, que traz o quê? Esses dados, eles qualificam a possibilidade de identificar as vulnerabilidades e risco social daquele município e daquele território, que posteriormente irão ajudar na tomada de decisão do direcionamento do plano de ação, do plano da assistência social do município. Se não tivermos algum dado que direcione para onde a política deve ir, isso fica muito difícil. A política ela pode direcionar para os indicadores direcionam para um lado A e a política pode direcionar para o lado B. Por isso, a qualidade dessas informações são necessárias. E uma das grandes macroatividades é a elaboração do diagnóstico socioterritorial do município. Outra função da política de assistência é o monitoramento e avaliação das ações da política de assistência. Então, no âmbito do SUAS, o monitoramento é uma atividade da vigilância socioassistencial, por meio da qual procura se levantar continuamente informações sobre os serviços ofertados à população, particularmente no que diz respeito a aspectos de sua qualidade e de sua adequação quanto ao tipo e o volume da oferta. Quais ações da assistência que poderíamos estar visualizando para fazer o monitoramento e avaliação? Temos o IDCRAS, IDCREAS, o Censo SUAS, o RMA-CRAS, RMA-CREAS, RMA Centro POP, Prontuário SUAS. São sistemas, são instrumentos que possibilitam avaliar
o grau de adequabilidade, o grau de cobertura e a qualidade desses serviços no município. Então, a vigilância também, ela tem uma das suas grandes atividades, é analisar essas informações, é analisar todos esses sistemas e instrumentos, para quê? Para visualizar se, de fato, aquelas ações que se tem no município de proteção social básica está atingindo aquelas famílias que se encontram em vulnerabilidade ou risco social. Por fim, aliás, outra atividade que se tem da vigilância é o planejamento e organização de busca ativa. Essa atividade, ela tem, a vigilância socioassistencial deve subsidiar as proteções com informações, a fim de que elas sejam capazes de chegar até onde os mais vulneráveis estão. Deve incorporar a utilização da base de dados do Cadastro Único como instrumento permanente para a identificação e consequente orientação para a busca ativa das famílias que apresentam características de potenciais demandantes dos distintos serviços ofertados pela rede socioassistencial. Então, quais são os principais direcionamentos para a busca ativa? A busca ativa para a inclusão no Cadastro Único de famílias que se encontram em vulnerabilidade, que não estão inseridas em programas sociais, principalmente no Cadastro Único. Fazer busca ativa para acessar os benefícios, fazer busca ativa num território por parte da equipe da proteção social básica, para que aquelas famílias que não se encontram inseridas em benefícios, não se encontram inseridas nos serviços, que elas possam ser identificadas e ser inseridas. Quem tem o papel de identificar tudo isso? A vigilância. Por isso que um pouco atrás eu coloquei a importância de qualificar as informações do cadastro do CAD único, porque é o cadastro único que possibilita um direcionamento, a identificação e o direcionamento da busca ativa dessas famílias. E a busca ativa para acessar os serviços. Então, dentro do território, o planejamento da busca ativa, ela tem essa finalidade de identificar aquelas famílias que são invisíveis, que estão, uma demanda e potencial, que não se encontram inseridos em nenhuma ação de proteção social da política de assistência. E, por fim, agora, que é a notificação de violências e violação de direito. O caderno da vigilância socioassistencial, ela coloca sobre a notificação que a vigilância, ela deve organizar, normatizar e gerir, no âmbito da política de assistência social, o sistema de notificação para evento de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e fluxos necessários à sua implementação e o seu funcionamento. Então, quais os primeiros passos para estar evidenciando e operacionalizando isso? O primeiro passo é estratégia de articulação com os diversos atores para que incluam em sua rotina a notificação de violência e violação de direitos. E o outro passo é que este processo de construção do sistema de notificação lidar-se-ia com reuniões de sensibilização, seminários e pactuações de documentos e fluxo de atendimentos. Por que a importância dessa atividade de construção desse fluxo de notificação? Porque muitas das vezes as famílias que se encontram em riscos sociais, elas são atendidas no CREAS, temos uma base de quantas famílias que se encontram em situação de risco que está sendo atendida pelos equipamentos socioassistenciais. Porém, tem muitas dessas famílias que vivenciam violências que não são notificadas. É o que a gente chama de demandas e potenciais, que a gente não consegue identificar, e se não consegue identificar, não consegue pensar política, não consegue pensar ações para superar essa situação de vulnerabilidade. E, no mais, é isso. A vigilância, ela tem um papel importante em tudo isso. Nós trabalhamos essa questão do conceito, da operacionalidade dessas macroatividades, para dar um direcionamento do que, de fato, a vigilância socioassistencial faz no município. Vamos lá para as perguntas. Só um pouquinho antes das perguntas, a gente gostaria de agradecer a presença, né? Sim. Aí nos municípios, né, tá Maraã aqui, Santo Antônio do Içá, Nova Olinda do Norte, Fonte Boa, Humaitá, Urucará, São Gabriel da Cachoeira,
Urucurituba, Canutama, Boa Vista do Ramos, Beruri, Nova Olinda do Norte. Enfim, nós gostaríamos muito de agradecer desde já. O Hudson já vai ler as perguntas, tá? Já vamos interagir. E informar também que nós podemos enviar posteriormente a apresentação. E nós gostaríamos que os municípios nos dessem o feedback, pode ser aqui ou depois em contato nos nossos telefones, de quantos técnicos estavam assistindo juntamente com vocês, tá bom? A gente agradece desde já. Então vamos para a pergunta Maraã. Coloca qual o papel da vigilância socioassistencial junto ao Cadastro Único e ao programa Bolsa Família. Lá na NobSUAS, em relação à vigilância socioassistencial, coloca que uma das funções é que a equipe ela trabalhe, né, como aquela primeira atividade da vigilância, que é a padronização das informações e estruturação e organização dessas informações. Então, um dos papéis em relação ao cadastro único é qualificar essas informações, é fazer com que aquelas informações que são inseridas no município, elas tenham uma qualidade, elas tenham uma possibilidade de ter um padrão de informação. Para quê? Por que tudo isso? Porque mais lá na frente, quando você for extrair as informações do cadastro único do seu município, para poder te direcionar para a elaboração do diagnóstico socioterritorial, ela não venha com muitas informações fragilizadas. Geralmente, quando a gente extrai informações do cadastro único para dar um direcionamento para a elaboração de estudos, elaboração de boletins informativos e também para a elaboração do diagnóstico, a gente perde muito tempo organizando e sistematizando essas informações. Então, quanto maior a qualidade dessas informações no cadastro, melhor para quando a equipe da vigilância extrair esses dados, trabalhar. Não gastar muito tempo sistematizando, organizando e analisando essas informações. E a questão do Bolsa Família, é importante também que, além da qualidade das informações que se inserem no cadastro único, a vigilância ela tem um papel importante de identificar as famílias que se encontram em vulnerabilidades, que não são atendidas pela política de assistência, organizar a busca ativa e direcionar para a proteção básica para que ela possa fazer, identificar e fazer com que essas famílias sejam inseridas em projetos, em serviços, em benefícios e sejam também cadastradas em outros programas. Como se faz para notificar as violações? É uma pergunta do município de Beruri. Esse processo de notificação, como eu coloquei, muitas das vezes a violação de direito, ela não é notificada, e se não é notificada, a gente não consegue enxergá-la, a gente não consegue mensurar o grau de risco social que se tem no município. Então, o processo de notificação no primeiro momento, sensibilizar todas as instituições que trabalham diretamente com violações de direitos, para que se possa criar um fluxo, para que se possa entender que toda notificação, todo atendimento de violação de direito, que elas possam registrar e notificar, isso vai servir para a tomada de decisão mais lá na frente, de até pensar um CREAS no município, porque para implantar algum equipamento social tem que ter um diagnóstico do território. Então, se a gente não tem informações notificadas, se a gente não tem informações que a gente possa mensurar, não tem como a gente pedir um novo equipamento ou implantar um equipamento social. Então, o primeiro passo é envolver todas as instituições que diretamente ou indiretamente trabalham com situações de violação de direito e fazer com que elas se comuniquem um pouco mais lá na frente, quando tiver adiantado e amadurecido esse entendimento entre as instituições, criar um instrumento que possa notificar e criar um fluxo de atendimento dessas violações. Existe um modelo padrão de diagnóstico social dos municípios? Responder?
O diagnóstico, como o Hudson colocou aqui na apresentação o tempo todo, nós precisaremos reter informações do território. Então, o padrão é que tenham as informações de todos os riscos, de todas as vulnerabilidades daquele território que sejam colocados no diagnóstico. Eu preciso saber informação nesse diagnóstico da política de saúde? Preciso. Eu preciso saber da educação? Preciso. Eu preciso saber de moradia, infraestrutura? Preciso. Eu preciso saber o todo, porque não são informações só pertinentes à assistência social, mas são informações do município, do território como um todo. Então, nós podemos também estar interagindo, né, lá pela SES, Parintins, também é um município sou técnica de referência, vocês podem também estar entrando em contato e a gente pode estar passando para vocês um diagnóstico a ser seguido, tá? Que eu chamaria de esqueleto diagnóstico, né, para ser seguido. A interatividade. Então, vamos lá para a interatividade com Boa Vista do Ramos. Boa Vista do Ramos. Tentamos com Boa Vista do Ramos, né, mas não deu muita interferência. E sobre retomando a questão do diagnóstico, a NOBSUAS, NOBSUAS 2012, quando ela fala sobre o Plano Municipal da Assistência Social, um pouco mais lá na frente ela coloca que deve-se ter o diagnóstico e dá alguns apontamentos do que se tem, como a Evelyn colocou. O diagnóstico, ela deve trazer toda essa questão da como está a saúde, como está a economia, como está a população, e depois trazer as vulnerabilidades de risco social e como a política de assistência ela vem trazendo como ela vem trazendo a proteção social para os moradores do município. Então, pode sim nos acionar na SES e que a gente vai dar um melhor direcionamento em relação ao diagnóstico. Temos mais. Olha aí, fazer um cumprimento para os meus conterrâneos de Tapauá também, que só conseguiram assistir metade. Borba tem uma pergunta. Uma vez que se tem o local, os equipamentos, qual o apoio da SES para a implantação? Então, o apoio técnico da SES justamente é orientar sobre como proceder em relação às atividades, macroatividades da vigilância. A SES está toda à disposição para dar esse direcionamento, para explicar, né, como se dá essa operacionalização da vigilância. E a gente está, acho que futuramente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente pretende fazer uma oficina para trabalhar a operacionalidade da vigilância. A partir do quê? A partir da análise e sistematização de banco de dados para se criar indicadores, para se criar informações que podem dar um direcionamento para as ações da vigilância e para a política da assistência social no município. Só complementando também essa questão do apoio da SES, nós sabemos das responsabilidades dos 3 entes, né? Na questão de alocar recursos também para a execução da política, e enquanto SES, nós podemos citar aqui o cofinanciamento estadual de 2019, que está previsto, e nós podemos falar porque já foi passado na Comissão Intergestores Bipartite, então, com certeza, terá um recurso destinado ao bloco da gestão do SUAS, e esse recurso o gestor poderá utilizar para esse momento de implantação da vigilância, implementação, né? Muito provavelmente vai ficar a critério do gestor. Uhum. A gente não tem como aqui aprofundar nesse assunto, sim, mas é uma resposta para que a gestora já fique ciente. São Paulo de Olivença. Qual município tem vigilância implantada? Parintins. Parintins. Parintins.
Se a gente lembrar que nesse momento... São 9 municípios, né? Agora, cabeça. Parintins, eu sei que é um deles, Presidente que é o meu município, Presidente Iranduba. Iranduba. Agora de surpresa. Nesse momento. Não estamos com a lista aqui, mas são 9 municípios que implantaram. Podemos dar essa informação, tá? Pro gestor aí que perguntou. Ainda temos 2 minutos. Se ainda tiver alguma pergunta. Bastante perguntas ainda. Obrigado. Então, pessoal, esperamos que esse momento de partir, esse momento que tivemos hoje à tarde, ele possa ter dado um direcionamento do que é realmente a vigilância e colocar a importância dela dentro desse processo do aprimoramento da política de assistência social. Todos nós que somos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, nós temos que ter um compromisso com a operacionalidade, com o aprimoramento e com o alcance da política da assistência social. Então, a vigilância ela tem um papel importante disso. Agradecemos muito a participação de todos os municípios que se dispuseram a participar, né, a interagir conosco, e ficamos à disposição. Não será essa única vez, mas pretendemos esse ano fazer oficinas, fazer mais uma teleconferência para fortalecer realmente a função de vigilância na política de assistência social. Muito obrigado por essa oportunidade e que possamos, de fato, fortalecer a nossa política. Também gostaria de agradecer a todos vocês, né, que disponibilizaram aí mesmo após as 17 horas ainda, esse momento para estar aqui junto com a gente, aprendendo um pouquinho sobre vigilância e interagindo também. Isso é muito importante, porque nos dá também um feedback do nosso trabalho. E a gente se colocar à disposição, né, novamente, aos municípios. Sabemos muitas vezes das dificuldades de comunicação mesmo, né? Tanto internet, às vezes celular mesmo, mas nós nos colocamos à disposição. Vocês podem, a qualquer momento que virem a Manaus, podem ir à SEAS, podem ir ao DG SUAS, e nós estaremos lá. Ou estaremos os 2, ou em 3 com a Vívia, ou um de nós também. Boa tarde, uma boa noite já. E até a próxima.